Olá, está no ar o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa que há quase 30 anos leva soluções e conhecimento para o dia a dia do campo. Nesta edição, confira um bate-papo sobre influenza aviária. Será que o Brasil precisa se preocupar? Essa resposta você vai ter hoje. Você vai conhecer agora o trabalho da Central de Reprodução Equina Santa Isaura, no Rio Grande do Sul. A empresa é referência em todo o Brasil na comercialização de prenhez e sêmen dos principais garanhões da raça crioula. Para ter bons resultados reprodutivos, são usadas soluções da Ouro Fino Saúde Animal em cavalos e éguas. Veja só. A Central Santa Isaura, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, trabalha com equinos da raça crioula. O local recebe por ano aproximadamente 400 éguas para acasalamento. O objetivo é emprenhar essas fêmeas com sêmen de garanhões da central. O trabalho é feito durante o ano todo, mas se destaca mesmo entre os meses de setembro e fevereiro. A gente sabe que é a partir da primavera que começa a aumentar a luminosidade do tempo do dia e aí que elas começam a entrar em cio, as fêmeas. A égua depende muito da luminosidade. Então, no início da primavera, que começa a nossa rotina aqui na Central. A examinar éguas, a acompanhar o crescimento folicular com ultrassom, para a gente saber exatamente o momento certo que a gente pode começar a inseminar elas. Para garantir melhores resultados reprodutivos, a Central Santa Isaura utiliza nas éguas o Sincrorelim, produto para induzir a ovulação. Mas antes de aplicar é importante checar com o exame de ultrassom se a égua realmente está apta para receber o hormônio à base de deslorelina. A gente tem uma rotina diária de controle folicular das éguas com ultrassom e quando elas atingem o tamanho de folículo ideal para serem inseminadas e induzidas, a gente usa o Sincrorelim. Após 24 horas a gente insemina elas e 48 horas a gente verifica a ovulação com ultrassom e tem nos dado resultados muito bons. Para a cobertura das éguas, a Central Santa Isaura conta com um time de grandes garanhões da raça crioula, como é o caso do Chicão de Santa Odessa e do Índio do Bueiro, ambos com registro de mérito pela Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Crioulos, ou seja, estão na lista dos melhores reprodutores da raça. Dentro dos que nós trabalhamos, alguns passam o ano inteiro conosco, além dos outros que vêm para a temporada, que em geral é de setembro a fevereiro, o principal que a gente trabalha. A gente tem estrutura aqui para trabalhar com 20 garanhões. Um dos garanhões que está aqui na Central Santa Isaura é o Caderro da Maior. Ele é um cavalo que é desejado pelos principais criatórios, por causa da beleza e morfologia. Mas o principal motivo que faz dele um cavalo de destaque é porque ele está acostumado com conquistas. O Caderro é um cavalo, pode-se dizer, ímpar na raça, né? Que ele atingiu a nota máxima, né, de macho da história da raça, na morfologia. E além disso aí ele foi campeão, né, do freio de ouro e freio de prata. Durante a estação reprodutiva, os garanhões são bastante exigidos devido à coleta de sêmen que acontece 3 vezes na semana. Para evitar baixo desempenho reprodutivo desses animais, um manejo importante é a administração de doses do suplemento Canter-OF. O Canter ele é um suplemento mineral vitamínico rico em aminoácidos. Ele é um potente antioxidante, que ele é fundamental para os garanhões, que vai melhorar o desempenho reprodutivo e principalmente a qualidade do sêmen desses garanhões que são coletados semanalmente, que tem uma rotina muito intensa durante toda a temporada de monta. Então ele é fundamental para dar esse suporte para esses animais. Em primeiro lugar, o conforto, né, o bem-estar dos animais, né? E poder disponibilizar essa genética, né, deixar acessível para quem quiser utilizar do Brasil inteiro. Pausa para o intervalo. E a seguir a gente vai trazer um bate-papo sobre influenza aviária. Aguarde que a gente volta já já.
O rebanho bovino brasileiro chega a um novo patamar no controle parasitário com o Evol, a nova marca da Ouro Fino Saúde Animal, reunindo na mesma formulação 2 princípios ativos, a ivermectina e o sulfóxido de albendazol. Único no mercado de endectocidas, o Evol age em todas as formas e fases dos vermes, além de controlar bernes e carrapatos. Evol, a marca da evolução dos endectocidas. Ouro Fino em Campo está de volta. Nos últimos 3 meses foram detectados focos de influenza aviária em 33 países. Será que o Brasil deve se preocupar com a doença? A Fran Spadari conversa com o presidente da Associação Paulista de Avicultura, Érico Poser, sobre o assunto. E no quadro em discussão de hoje, o nosso convidado é o presidente da Associação Paulista de Avicultura, Érico Poser, e nós vamos falar sobre a influenza aviária, uma doença que está se espalhando na Europa e também nos Estados Unidos. E hoje a gente responde, para quem está acompanhando o nosso programa, algumas dúvidas sobre esse problema. Olá, Érico, bem-vindo ao nosso programa. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te receber. Para começarmos esse bate-papo, explica um pouco para a gente o que de fato é a influenza aviária. Bom, a influenza aviária nada mais é do que uma doença causada por um vírus que vem sofrendo mutações no decorrer dos anos e ela pode atacar qualquer tipo de ave no mundo inteiro. E que sinais essa doença manifesta? Algo é muito característico dela? Sim, é bastante característico. Nos países onde tem surgido os focos de influenza, as mortalidades são muito elevadas, de uma forma assim que é quase impossível não se detectar que realmente é influenza aviária. Então são casos bem graves, onde a mortalidade ela aparece assim violentamente e os sintomas são bastante graves. O Brasil é um país livre da influenza aviária, né? Sim, o Brasil é um país livre da influenza aviária de baixa e alta patogenicidade e continuamos livres e queremos continuar livres sempre. E o que o senhor acha que atribui, né, essa característica do Brasil nunca ter tido algum caso de influenza aviária? Bom, eu acho que num cômputo geral o Brasil ele tem algumas vantagens, como a própria geografia, né? A própria temperatura. Então hoje as rotas de aves migratórias, que é uma das maneiras pela qual o vírus ele é disseminado, as rotas das aves migratórias normalmente elas vão para a costa perto do oceano, na costa do país. Então qualquer tipo de migração de aves aqui no Brasil, eles não têm contato direto com ou proximidade com granjas de criação industrial, seja certo. Frango, seja galinha e tal. Uma questão geográfica também. Uma questão geográfica que digamos assim, nos dá uma vantagem muito grande. Outra questão é que quando lá nos Estados Unidos, na Europa, os focos estão se disseminando, que lá é no inverno, sempre no inverno que acontece, então alguma possibilidade de vir de lá para cá, aqui nós estamos em pleno verão. O que tem no verão aqui no Brasil? Um sol escaldante, muito calor, muito sol. E o vírus é um vírus bastante frágil. Qualquer raio solar acaba com ele. Então, são vários os motivos. Nós podemos falar também dos programas preventivos. Uhum. E olha, recentemente foi noticiado aí em todos os sites de comunicação aqui no Brasil, também repercutiu bastante a questão do Chile, né, que é um país que não faz fronteira direta, mas está próximo aqui na América do Sul. É um risco para nós? Bom, no Chile já teve caso de influenza assim, em 2006, se eu não me engano, e nem por isso apareceu por aqui. Mas quanto mais próximo, maior é o risco. Por quê? Porque eu não acredito, sinceramente, que essa doença um dia possa vir através de aves migratórias. Por esse motivo que eu falei. As rotas das aves, elas são distantes dos pontos onde existe criação intensiva de aves. E o problema de estar próximo, o Chile, por exemplo, a nossa grande preocupação é que vem através de pessoas, né? Pode vir por pessoas através da forma de não intencional e intencional.
Então eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque nós somos o maior exportador de frango do mundo e a gente não pode ter a inocência de achar que não exista, inclusive, interesse de ser trazido isso para cá. Então assim tem que como estar foi, preparado para que não aconteça. Assim, né? como foi a vassoura de bruxa, como foi o problema da ferrugem da soja. Então nós temos que estar preparados. O que o Brasil está fazendo com relação a isso? Então o Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, estão tomando conta dos aeroportos, com a presença dos tapetes sanitários para as pessoas que vêm de outro país. Porque as pessoas vão lá, passeiam, vão para a praia, vão para vários lugares, podem trazer algum resquício de fezes de aves. Se dá pelo nos contato, calçados. né? Até mesmo com um animal que tenha o vírus e esteja morto, inclusive. Sim, exatamente. E a outra forma seria através de contato direto com as aves. Então, uma pessoa que veio de um local onde existe um foco e traz para cá no cabelo, na roupa, no calçado, seja lá o que for. O que nós estamos reativando a memória de todos os produtores, seja ele de galinha poedeira, de matriz, de frango? Não permitir visita de pessoas de jeito nenhum. Então nós temos um programa que é desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e pelas secretarias da Agricultura de todos os estados, no qual os produtores têm e estão cumprindo todas as medidas sanitárias, as medidas de prevenção. Ou seja, visita nem pensar, ninguém, só fica em contato com as aves, as pessoas... Nem fornecedores, nada, nem fornecedor, nem importador, nada. Só as pessoas que cuidam das aves, que moram na propriedade ou que vão na propriedade só para fazer o trabalho. E também a desinfecção de caminhões de ração, equipamentos, etc. Então isso são cuidados básicos que todos estão fazendo. Talvez muita gente se pergunte em casa, né, se há algum risco para a saúde pública de se consumir uma carne de um animal contaminado. Não existe risco nenhum, mesmo porque carne de frango ou de galinha, sempre as pessoas consomem bem cozida. E qualquer temperatura acima de 50 graus destrói o vírus. Portanto, não existe perigo nenhum, mesmo que tivesse um caso de influenza aqui no Brasil, como no mundo inteiro, o consumo da carne não é um risco de contaminação para o humano. O que nós vimos aí pelo mundo afora, alguns casos de contaminação de humanos pelo vírus da influenza, foi em casos extremos onde existe uma convivência muito íntima entre a pessoa e as aves. Por exemplo, teve casos no Egito, se não me engano, na China, onde as pessoas praticamente no período de inverno dormem com as galinhas debaixo da cama. Então isso é uma situação que aqui no Brasil não acontece. Bem pontual, né? Aqui no Brasil isso não acontece. E se a gente for pensar, Érico, em relação ao comércio, né, a exportação, pode favorecer o Brasil nessa situação atual que está acontecendo tanto na Europa como nos Estados Unidos, inclusive lá na África também já tem focos da doença, né? Sim, aí nós temos os dois lados. Tem o lado bom, que seria pela desgraça dos outros, e tem o lado ruim. O Brasil, ele produz mais de 13 milhões de toneladas, exporta 4 milhões de toneladas ou mais. E então 30% da produção de carne de frango brasileira é exportada. Então o que nós temos que ter em mente é que se hoje acontecer um foco de influenza aviária aqui no Brasil, amanhã vai ter que ser notificado a OIE e depois de amanhã não se exporta mais nem 1 quilo de carne de frango e vai ter problemas também para a exportação das outras carnes, seja suíno, seja bovino. Então a nossa grande preocupação é evitar que esse problema chegue aqui no Brasil justamente para não ter impacto nenhum na cadeia produtiva. Agora, o outro lado, que é o lado bom, que não é um lado bom, mas de certa forma acaba favorecendo. É uma consequência, é que a Europa inteira está com problema, a China está com problema, na Ásia tem problema, nos Estados Unidos tem problema, no Chile tem problema. Então é bem provável que novamente alguns países que comprem desses países onde vai existir restrição em função da influenza, que essa importação ela aumente aqui para o Brasil. Então, isso aconteceu em 2006 e eu acredito que vai acontecer, mas nós não podemos ter em mente que isso seja a nossa tábua de salvação, não é assim que funciona. Os países onde acontecem os problemas, eles atacam o problema de frente, eles resolvem, como foi o caso da Tailândia, né? E eles voltam a fornecer para os países importadores. Então, momentaneamente, por exemplo, esse ano 2017, eu acredito que vai impactar positivamente para as exportações brasileiras. Isso é bom para nós.
Mas não podemos ter isso em mente, sempre ter em mente de que nós vamos exportar mais porque aconteceu uma desgraça com algum outro país. Bom, a palavra de ordem é prevenção e estar atento aos sinais da influenza aviária. O Brasil, como ele disse, é um país que nunca teve e também não tem um clima favorável para que o vírus se desenvolva, e mesmo geograficamente, né? Mas fica o alerta para que todo produtor, todo granjeiro fique atento aos sinais, né, Érico? Obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço e a gente volta a recomendar para todos os produtores do Brasil inteiro para fazer aquilo que é recomendado pelas associações e aquilo que é recomendado pela Secretaria da Agricultura. Se nós fizermos isso, com certeza a gente vai continuar protegido e também protegendo essa enorme cadeia produtiva que emprega milhões de pessoas no Brasil inteiro e exporta alimento para o mundo inteiro também. Então, eu acho que é uma questão de consciência, reavivar todas as indicações, todas as recomendações que temos que ter com as granjas e tocar a vida em frente. Muito bem, obrigada. E olha, você de casa tem algum tema para sugerir para o quadro em discussão? É muito fácil, você pode enviar um e-mail para ourofinoemcampo@ourofino.com. Hora de anotar o que foi destaque no programa de hoje. Para cavalos, Sincro-Relin e Canter-OF. Para garantir a eficácia do produto, siga as doses e as recomendações de bula. Não esqueça sempre de consultar um médico veterinário e mais informações você encontra no site da Ouro Fino Saúde Animal. Para você que fez companhia para a gente, muito obrigada e amanhã Ouro Fino em Campo ao vivo às 11h30 da manhã, hora de Brasília, hein? Tchau, tchau.